Nós vamos, a partir da série Apologética, volume 1, falar sobre idolatria nesse material aqui do Instituto Cristão de Pesquisa, em que há um questionamento sobre o que seria idolatria. De acordo com o terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, editora Vera Cruz, limitada, primeira edição, agosto de 1976, resposta à pergunta 358, chama-se idolatria o prestar a alguma criatura, por exemplo, a uma estátua, a uma imagem, a um homem, o culto supremo de adoração devido a Deus. Como está expressa na Sagrada Escritura esta proibição? Na Sagrada Escritura está expressa esta proibição com as palavras: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, e não adorarás a tais coisas, nem lhes dará culto. De acordo com a página 74, resposta à pergunta 359. Continuando com o material, que diferença há entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos? Entre o culto que prestamos a Deus e o culto que prestamos aos santos, há uma diferença, que a Deus adoramo-lo pela sua infinita excelência, ao passo que aos santos não os adoramos, mas só os honramos e veneramos como amigos de Deus e nossos intercessores junto dele. O culto que prestamos a Deus chama-se latria, isto é, de adoração. O culto que prestamos aos santos chama-se dulia, isto é, de veneração aos servos de Deus. Enfim, o culto especial que prestamos a Maria Santíssima chama-se hiperdulia, isto é, de especialíssima veneração como Mãe de Deus, que a gente verifica na página 76, resposta à pergunta 371. Então, entendendo a estrutura piramidal do culto da Igreja Católica Romana, a gente tem lá em cima latria, que é a adoração a Deus. Um pouco mais abaixo tem a hiperdulia, que é a devoção a Maria, é uma devoção especial. E a gente tem dulia, que é uma devoção aos santos e aos anjos. E aí, de acordo com o comentarista, qual seria a dificuldade? Se os católicos romanos se limitassem a exaltar os heróis da fé e a propô-los como modelo a ser seguido, não haveria nenhum problema. Assim agem também os cristãos genuínos. Infelizmente, não é isso que acontece, por mais que os líderes católicos romanos se esforcem nas suas infindáveis apologias. Suas explicações não passam de tentativas vãs e superficiais. Exemplo dessa tentativa é a teoria de 3 tipos de devoção: latria, hiperdulia e dulia. Perguntamos, qual a diferença que pode haver entre dulia e a hiperdulia? Qual a diferença das duas com a latria? A realidade é que os 3 termos se confundem. Os 2 termos, dulia e hiperdulia, podem ser envolvidos com a latria e tudo se torna uma distinção que não distingue coisa alguma. Será que as pessoas que se prostram diante de uma imagem da Conceição Aparecida, ou de São João, ou de São Sebastião, ou de Jesus, sabem que estão cultuando em níveis diferentes? Ou para elas é tudo a mesma coisa? Imagine um católico romano bem instruído que vai para seu culto. Primeiramente, ele pretende cultuar São João, então dobra o seu joelho diante da imagem de São João e oferece a dulia. Depois ele irá prestar culto a Maria, então ele deixa de praticar a dulia e passa a praticar a hiperdulia. E finalmente ele deseja cultuar a Deus, então ele começa a praticar a latria. Não acreditamos que o povo católico romano saiba diferenciar dulia, a hiperdulia e a latria, e mesmo que soubesse diferenciá-las, dificilmente conseguiria respeitar os limites de cada uma. Qual é a diferença? Adoração e veneração. Há diferença entre adorar e prestar culto de veneração? Prostrar-se diante de uma imagem
dirigir a ela orações e ações de graças, fazer-lhe pedidos, cantar-lhe hinos de louvor. Se não for adoração, fica difícil saber o que o catolicismo romano pretende e entende por adoração. Chamar isso de veneração é subestimar a inteligência humana. Então a gente verifica que assim, o comentarista ele é bastante incisivo, é bastante crítico. Não é a minha atitude aqui, estou apenas lendo, mas ele levanta uns questionamentos que eu entendo que são válidos, né? Porque até que ponto o católico comum que a gente conhece, nossos vizinhos, eles assim, agora eu vou ajustar para dulia, agora vai ser hiperdulia, agora vai ser latria. E até que ponto eu conversar, né, com um santo pedindo uma graça, até que ponto eu não estou tendo uma atitude de adoração, porque eu estou pedindo alguém para mexer no sobrenatural, né? Uma coisa é eu pedir R$20 ao Fernando, outra coisa por exemplo, eu pedir que o Fernando me cure de uma enfermidade, né? Então a gente vê que assim, está numa outra esfera, é algo para se pensar. E aí vem a resposta apologética, definindo a palavra idolatria. Essa palavra vem do grego eidolon, ídolo, e latreiuen, adorar. E esse termo refere-se à adoração ou veneração a ídolos ou imagens quando usado em seu sentido primário. Porém, em seu sentido mais lato, pode significar a veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição, etc., que tome o lugar de Deus ou que lhe diminua a honra que lhe devemos. Assim, consiste na adoração a algum falso Deus ou a prestação de honras divinas ao mesmo. Esse Deus falso pode ser representado por algum objeto ou imagem. A idolatria é má porque seus devotos, em vez de depositarem sua confiança em Deus, depositam-na em algum objeto, de onde não pode provir o bem desejado, e em vez de se submeterem a Deus, em algum sentido, submetem-se a valores representados por aquela imagem. E aí, por exemplo, nós precisamos estar atentos, né, com uma situação dessa, até porque, de acordo com o Salmo 115, versículos 4 a 8, Deus condena os ídolos. Em Êxodo 20, versículos de 1 a 6, condena a imagem, de modo que ele chegou a proibir que se fabricassem imagens, não é mesmo? E a lei mosaica, né, proibia essas ações. E nesse caso aqui, né, ainda há sobre a imagem, ainda há de se entender, né, que Deus ordenou que fizesse como ornamento e representação algumas figuras, mas não para adoração ou culto, nem para olhar para elas e homenagear ou admirar seus feitos poderosos. Trata-se de figuras de ornamento artístico, não objeto de culto ou adoração. Aí vamos pensar, por exemplo, na serpente de bronze. Não sei quantos lembram dessa passagem. A expressão é empregada exclusivamente em 2º livro dos Reis 18:4 para denotar a serpente feita de bronze, ou melhor, de cobre, por Moisés, em Números 21, de 4 a 9. E aí, o motivo para a fabricação da serpente foi um incidente no qual os israelitas se queixaram diante de Moisés do tratamento imposto por Deus. Lembra das serpentes, né, venenosas que matou os israelitas, que negócio todinho? Quando o povo se arrependeu, Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, que muitos estudiosos preferem pensar que fosse de cobre. Aos israelitas foi prometido que todo aquele que tivesse sido picado por uma serpente e contemplasse a serpente de bronze, movido pela fé, seria curado da mordida da serpente e não morreria. Isso não é culto à serpente, nem veneração, nem adoração, o que evidentemente Deus jamais admitiria. Prova disso foi que posteriormente indivíduos idólatras e supersticiosos entre os israelitas começaram a adorar a serpente de bronze, até que nos dias do rei Josias essa figura de bronze foi destruída, de acordo com 2º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4, por haver se tornado objeto de idolatria. Josias a chamou de Neustã,
pedaço de cobre, dando a entender que a tal serpente era cobre e nada mais. O fato de o próprio Senhor Jesus comparar a sua morte na cruz ao levantamento da serpente de bronze no deserto, lá em Romanos 3, lembra? Assim como a serpente de bronze, Deus amou o mundo de tal maneira para... Então tá, aí nisso não significa idolatria ou justificativa para colocar objetos ou imagens para veneração ou adoração, já que o uso aqui é figurado. Assim como tantos foram curados de seu envenenamento físico, assim também em Jesus Cristo, aqueles que olharem para Ele, impelidos pela fé, são salvos das eternas consequências do pecado e da morte. Assim, em João 3,14, nas palavras de Jesus, a serpente de metal torna-se um símbolo de Cristo como nosso remidor. Portanto, ao ser levantado, o que sucedeu na cruz no caso de Jesus, Ele atrairia todos os homens a si, e a redenção por Ele, preparada, provê cura para o pecado e para a morte espiritual produzida pelo pecado. Há também casos de ornamentação no templo de Deus, ricamente construído por Salomão, ou ainda a profecia da restauração do templo. Porém, todos esses objetos e imagens não eram para invocação, intercessão, culto ou adoração, mas apenas ornamento. Assim, um ídolo representa alguma divindade, ou então é aceito como se tivesse qualidade divina por si mesmo. Em qualquer desses casos, aquele objeto recebe adoração. Contudo, é possível haver uma imagem sem que essa seja adorada, como no caso dos querubins que havia no templo de Jerusalém. Sem dúvida, esses querubins não eram adorados, nem eram padroeiros dos hebreus, nem intercediam por eles, nem eram recordação de alguém que eles amavam. Tornaram-se uma exceção acerca da proibição da imagem. Uma imagem também pode ser um amuleto, que é concebido como dotado de alguma forma de poder, de proteger, de ajudar ou de permitir alguma realização. E naturalmente é possível a posse de uma imagem esculpida ou pintada representando algum santo ou herói, religioso ou não, sem que a mesma seja adorada por ser apenas um lembrete de que deveria emular as qualidades morais e espirituais de tal pessoa. Por outro lado, quando tais imagens são veneradas, então é provável que na maioria dos casos esteja sendo praticada a idolatria. As estátuas dos heróis no Brasil são comuns, mas nunca veneradas como deuses ou poderes divinos, nem se fazem elaboradas cerimônias ou procissões com elas. Elas são relembradas como grandes mestres, cidadãos, líderes, e suas imagens são apenas memoriais desse fato. E aí ele fecha, dizendo que o problema está em quê? Pelo fato de que a pessoa não apenas esteja falando ou não com a imagem, mas de acreditar que o espírito daquela pessoa naquela imagem pode fazer alguma coisa. Porque, digamos, suponhamos que a gente tem uma estátua do Janildo aqui, a gente está tendo a estátua de um ex-colega que esteve com a gente e tal, é uma coisa. É diferente do tipo, São Janildo, eu preciso de uma graça, eu preciso de um favor, eu preciso de um milagre. Tá dando para entender? É diferente. É que nem, por exemplo, gente, vamos estudar. Aí, assim, é importante a gente pensar, porque diante dessas coisas, muitas vezes a gente não se dá conta nisso, E idolatria, está relacionada a quê? A prestar um culto divino a uma criatura, ou prestado, a palavra idolatria é prestar culto divino a uma criatura ou a um objeto fabricado no qual se supõe qualquer coisa de Deus. Então é algo que assim, é como diz lá em 1 João capítulo 5, 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, Então é importante a gente estar atento. É claro que muitas vezes pode surgir aquela ideia, de que Deus mandou fazer 2 querubins, para colocar por cima da Arca da Aliança, mandou fazer a serpente de bronze, o templo de Salomão foi enfeitado com imagens de querubins, palmas, flores, bois, leões, essas coisas todinhas, E aí assim, mas Deus não diz
que não é para fazer imagem, não é isso? Só que assim, em relação à questão dos querubins, se a gente for observar, não existe na Bíblia uma passagem sequer de um judeu dirigir suas orações a querubins, né? Então a questão é de olhar para aquela imagem, imaginar o Deus que habita entre os querubins, né? Então uma coisa mais ou menos assim, para dar a ideia que aquela arca, ela representa, ela simboliza a presença de Deus. Tanto que a gente sabe que a arca em si não é a presença de Deus, que quando Ofni e Finéias, não vou precisar explicar isso aqui, né, gente? Quando Ofni e Finéias, né, os filhos do sumo sacerdote Eli, vão levar a arca para a batalha, o povo renova o ânimo, mas não adianta, morre na batalha. Por quê? Porque a arca sozinha não ia fazer nada, eles estavam longe de Deus, né? Então é só para a gente ter mais ou menos uma ideia. A Bíblia, ela condena terminantemente o uso de imagem de escultura como meio de cultuar a Deus. O culto aos santos e a adoração a Maria, que é claro, eles não dizem, né, que adoram Maria. O que acontece é que eles praticam a hiperdulia, né? Então assim, eu entendo que a gente deve respeitar, só é difícil entender, né? Como o comentarista diz, eu não vou usar a mesma contundência do autor, porque assim, o autor é um apologista, então o apologista ele bate mesmo. No meu caso, não sei se foi pelo fato de estudar ciência da religião, eu fico mais na praia do diálogo, né? E assim, eu entendo que respeitar não significa concordar. Então eu prefiro ir desse jeito, né? E deixar o seguinte: olha, fulano, eu até respeito você, mas eu não consigo enxergar do jeito que você enxerga, partindo do princípio que nós somos cristãos e cremos na Bíblia. Se não cresce na Bíblia, é uma outra situação. Por exemplo, eu conversar com um bandista, não adianta eu chegar e pegar parâmetros bíblicos. Por quê? Porque a Bíblia não é o livro de fé dele, mas a Bíblia é livro de fé do católico. Então aí a gente senta batendo um papo sobre o assunto. A Bíblia é livro de fé do neopentecostal, é livro de fé do pentecostal, é livro de fé do presbiteriano. Então a gente conversa na base do livro de fé, né? Então é isso que eu estou tentando fazer aqui. E aí, né, no caso, pegando as palavras do comentarista aqui, o culto aos santos e a adoração a Maria, à luz da Bíblia, desclassificam o catolicismo romano como religião cristã. E aí ele defende, é idolatria, né? Então disse-lhe Jesus, vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Em Apocalipse de João lemos: e eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, né? Então a gente verifica que o anjo recusou ser adorado por João, Pedro recusou ser adorado por Cornélio, e Jesus se recusou a adorar a Satanás, não necessariamente pelo fato de ser Satanás, mas pelo fato principal de não ser Deus, né? Ao Senhor teu Deus adorará. Mas não é o Satanás, tá? Mas se não está adorando a Deus, é o Satanás de qualquer jeito, né? Então daí é uma reflexão que a gente deve fazer.